pessoal, estamos aqui no Pode Rer, mais um episódio do podcast do Odontólogo. Agradecemos aqui a parceria com o pessoal da Dental Bueno, sempre com os melhores preços, com o laboratório do Renan, que é o Lapidar, excelente serviço. Só olhar o meu Instagram lá que vocês vão ver excelentes trabalhos feitos com eles, tá bom? E hoje nós temos um convidado mais do que especial, tá? Quero que você deixe aqui o teu salve, sua bate a palminha, deixa o foguinho aqui se você já ouviu falar dele, dentista dos famosos, doutor Saado. Bem-vindo, meu amigo. Quanta honra te Obrigado. receber aqui, cara. Obrigado pelo convite, Rodrigo. E a honra é toda minha, cara. É sempre bom quando ter um colega assim que abre o espaço para a gente poder trocar uma ideia, conversar, áreas diferentes, mas que são da saúde e que têm a mesma finalidade, né? Que é trazer bem-estar para o paciente, né? Exatamente, Obrigado pelo exatamente. convite. Então, eu te convidei aqui primeiro pela pessoa que você é, então eu sempre ouço falar, doutor Sado, algum paciente meu vai e tudo mais, e a Uhum. nossa área é muito interligada, é uma área que liga saúde e estética, Estética. né? E todo mundo, né? Quando a gente faz o trabalho na pessoa, eu sempre falo que a gente muda o posicionamento da pessoa. Exatamente. Eu não trabalho fazendo lente de porcelana, eu Uhum. trabalho mudando o posicionamento da pessoa, ela quer ser Exato. vista de uma maneira diferente. Então, assim, ela vai mudar o sorriso, qualquer sequência, vai emagrecer. É. E não vou longe. Essa semana tem um paciente que falou justamente isso. Falou, eu quero fazer meu sorriso, vou começar o tratamento dele, tá? Depois, na sequência, já falou que ia dar uma secada. Vou até te Uhum. indicar, Uhum. Vai entendeu? ser bem-vindo. Então, assim, nossas áreas, como tem essa relação, eu falei, cara, vou chamar o doutor Saado, que ele tem Obrigado. muito a acrescentar, viu? E é isso mesmo, cara. Eu falo que a gente trabalha com resgate, né? A gente trabalha muito com resgate de autoestima, com Show. resgate de vida mesmo, assim, resgate de casamento. Hoje mesmo eu Imagino. postei no Stories lá uma paciente que perdeu peso e a autoestima dela mudou. Show. Isso já influenciou diretamente na questão da libido, na questão do casamento. Então a gente faz resgate de vida, né, de alguma forma. Alguns pacientes, e às vezes quando você faz uma mudança em alguma área específica, isso é o gatilho para resolver mudar o resto. Né? Então, igual no seu caso, o paciente vai lá, melhora a parte, né, do sorriso, do Isso. dente, a pessoa já fica feliz com aquilo já vai mostrando para ela que ela pode investir mais nela, ela precisa investir mais nela. E Exato. acima de tudo, saúde, né? Saúde mental, porque tá ligado diretamente a pessoa se sentir bem com ela mesma, ter uma saúde mental, e saúde física, saúde orgânica mesmo, né? Nós estamos falando aí de tratar pessoas que às vezes estão acima do peso, com sobrepeso, tem um padrão de vida nada saudável, um lifestyle ruim. E a gente faz muito a questão da conscientização também no consultório. E eu falo que cada dia é um novo desafio. Apesar de, no final das contas, o desejo ser muito parecido de cada paciente, mas são desafios diferentes, porque são vidas diferentes, são realidades diferentes, e que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente vai acessar, né? Isso mesmo. Sabe, minha dúvida também tem a ver com isso, cara. O que que acontece? Hoje em dia, na odontologia, às vezes a pessoa sacrifica a saúde gengival, a saúde bucal, buscando uma estética que nem sempre é o melhor para ela, né, na questão do ponto de vista biológico. Por exemplo, Uhum, pego muito caso de retratamento de facetas de resina, né, uhum, que às vezes pode, nem sempre, mas pode estar invadindo ali o espaço onde não deveria, inflamando a gengiva. É um tratamento que vai acumular um pouco de mais tártaro. Então a pessoa compromete mais a saúde em busca da estética, isso. né? No teu ramo, né, o que que você prioriza? Você prioriza, logicamente, provavelmente você vai falar a saúde, mas você escuta o paciente caso ele queira comprometer, entre aspas, um pouco a saúde dele, visando sua estética, como funciona? A princípio, muitos dos pacientes eles chegam muitas vezes nem sabendo o que eles querem, né? Na verdade, chega muito confuso. Quando o processo de emagrecimento é muito nítido, é muito claro, mas a gente sempre pauta a saúde em primeiro lugar. Não dá para sacrificar a saúde em prol da estética. Eu falo que a estética tem sempre que ser vista como um bônus, né? E é um bônus que vai vir com o tempo e vai vir com a conscientização. Até porque ninguém quer uma estética fugaz. As pessoas querem se manter bem por muito Boa. tempo, de preferência para sempre. E para ter uma manutenção dessa melhora, é preciso que ela tenha a conscientização de mudança. E muitas vezes as pessoas vêm buscando resultados fantásticos de uma forma rápida. Aí sim, sacrificando muitas vezes a saúde, né? Por mais que as pessoas acham que só o fato de buscar o médico vai garantir que não tenha problemas, que ela vai fazer alguma coisa que vai ser inócua. E não é isso. Você tem que buscar, na verdade, é um profissional que te mostre o que deve ser feito.
O paciente tem que entender, né? O indivíduo tem que entender que às vezes o que ele quer para aquele momento da vida dele não é o melhor, né? E ele está ali para pegar uma opinião e principalmente para receber um diagnóstico claro, um diagnóstico que faça com que a gente possa ter um norte na mudança de vida desse paciente, né? Sim. Então, colocar a saúde em risco em prol de uma estética, aí a gente está indo contra o contrassenso da medicina, né? Sim, sim, sim. A estética sempre tem que vir como um bônus. E ela sempre vem. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. O que acontece? A pessoa vai, ela busca a estética, mas eu sempre viso a função, porque a estética é como se fosse algo que vai vir junto. Sim, De um exemplo bem simples, cada dente tem uma função. Sim. Então, se a pessoa tem o dente da frente desgastado, né, a mordida um pouco mais forte, musculatura mais forte, inclusive como o teu caso, musculatura mais forte, a minha rosto mordida mais braquifacial. já tive vários dentes quebrados aqui, trincados por conta de mordida. Não, pelo formato do rosto, musculatura, a gente já consegue ver ali que tá um pouco desgastado, tudo mais, depois a gente conversa mais, mas assim. Então, assim, cada dente tem uma função. Você compromete a função se você acaba desgastando demais. Sim. Então, na hora que nós vamos recuperar a função, por exemplo, você tem um dente um pouquinho mais desgastado. Então, eu vou recuperar a função dos dentes anteriores, que é fazer a desoclusão dos posteriores quando você movimenta a mandíbula. Ele vai desencostar. Simples assim. Quando eu conseguir recuperar a altura, automaticamente a estética vem. Então, quando você falar, automaticamente já vai aparecer um pouco mais os dentes, vai aparecer aquele halo mais translúcido, com os detalhes. Então, a estética vem com a função correta. Isso é pro corpo todo, né, cara? Exatamente. Então, a gente sempre trabalha em conjunto. Eu sempre falo que são duas pernas da mesma pessoa. Então, para caminhar, um vai ter que ir junto com o outro, para avançar. Exatamente. Isso é muito nítido quando, por exemplo, nos casos de emagrecimento, né? Às vezes a pessoa, ela chega lá meio já acima do peso, que fala assim, eu quero trincar, quero definir. Eu falei, não, primeiro a gente tem que passar pelo processo de perder peso, porque você está acima do peso. A própria perda de peso já vai mudar a estética da pessoa. Entendi. E vai levar para uma estética favorável. Às vezes uma perda de peso maciça, como no caso do paciente bariátrico, às vezes a estética, lógico, vai ficar muito melhor que antes, mas ainda precisa de um ajuste estético, porque às vezes vai ficar um excesso de pele, mas é entender que são o quê? É uma escada, são etapas que têm que serem cumpridas antes de chegar na estética final, digamos assim. Entendi. Assim como no seu trabalho, né? Você vai fazendo uma coisa parcialmente, não resolve tudo num dia só, tem que ser várias sessões. E o paciente tem que entender que essas etapas têm que serem. Como é que fala? Tem que ser seguidas, exatamente. Não dá para pular a etapa, né? E o problema que eu vejo é que as pessoas às vezes não têm paciência para esperar passar essas etapas. E aí isso acaba complicando muito o problema. E é onde o bom profissional entra, mostrando para o paciente que ele primeiro tem que mudar a vida dele, ele tem que ter uma dedicação para as coisas que ele faz, e se dedicar, a dedicação nada mais é do que se dedicar à ação de fazer, a ação de sair do sedentarismo, a ação de mudar o estilo de vida, de mudar o que come, né? É a dedicação às pessoas que estão próximas. Às vezes eu brinco com o meu paciente, você não quer fazer por você, faça pelo seu filho, faça pela sua esposa, seu marido, faça por quem te ama, por quem está próximo de você. Elas merecem a sua melhor versão sempre, entendeu? Verdade. Então, a dedicação que o paciente tem que ter é o pontapé inicial e é o que vai sustentar ele no processo. Né? Até porque eu falo assim, fazer atividade física é importante, fazer a dieta é importante. Por exemplo, as pessoas nunca param para pensar que o sistema digestivo começa onde? Pela Na boca. Então, se você tem um dente ruim, um dente mal cuidado, desgastado, a sua mastigação, que é o primeiro processo de digestão dos alimentos, já vai ficar comprometida. Entendeu? Então, não dá para trabalhar de uma forma separada de outros profissionais da saúde. Às vezes a gente vê muita rixa e muita coisa, muita bobeira, né? Muita perca de energia. Quem é melhor? Que não existe isso. Existe quem tá fazendo o seu e fazendo o seu bem feito para o paciente. Justo. E no final das contas, não tem que existir bombardeio, rixa, troca de faísca. O paciente é que tem que ser a prioridade sempre, né? Eu acredito muito nisso. Tanto é que se a pessoa estivesse olhando mais no próprio rumo, às vezes não perdia tempo olhando do outro. Do né? outro, exatamente. Agora é o seguinte, minha dúvida também é o seguinte, quando a pessoa ela tem vontade de emagrecer rápido, às vezes ela ficou anos ali só engordando, né, sedentária, ela falou, agora vou mudar de vida. Né, e quer mudar rápido. Eu acredito que facilite, né, o uso de medicamentos, que eu não sei como anda, eu sei que tem muitos medicamentos novos que facilitam o emagrecimento. Né? Esses medicamentos novos, me fala aí um pouco sobre eles e se compromete a saúde dele, essa pressa e esses medicamentos. A verdade é essa pressa de emagrecer, ela é antagônica
ao tempo que a pessoa levou para engordar, né? No caso da obesidade. As pessoas, claro, quando a pessoa se toca e vê que já está ali acima do peso, que aquilo está prejudicando ela em vários setores da vida, ela cria um estado de urgência para poder perder peso. Só que ela tem que entender que não é tão simples assim. E olha que nos últimos 5 anos, na verdade, nos últimos 10 anos, o tratamento para obesidade avançou bastante. Né? A gente começou ali com os análogos de GLP-1 mudando, né? No histórico do tratamento da obesidade, a gente vem desde a década de 60 o uso de anfetaminas, inibidores de apetite, controladores do humor, antidepressivos que controlavam a compulsão. Entendi. Então, assim, antigamente o tratamento era muito voltado para controle de neurotransmissores, dopamina, norepinefrina, né? Questão dos noradrenérgicos. Hoje, os tratamentos mais atuais são voltados para a saciedade, para os hormônios intestinais, que são os hormônios que são responsáveis pela saciedade. E daí vem as classes dos análogos de GLP-1, que são o Victoza, que a princípio foi lançado para diabetes, e logo depois veio o Saxenda, que é a mesma substância do Victoza, que é a liraglutida, que é o análogo de GLP-1, usado diariamente. E a evolução disso foi o Ozempic, que é a semaglutida, que é o análogo de GLP-1 usado semanalmente, que tem uma potência maior do que o GLP-1 que a gente produz, porque nós produzimos o GLP-1. Os análogos de GLP-1 são substâncias parecidas com o GLP-1 que a gente produz. O GLP-1 é um hormônio do intestino, que a gente libera quando come e sinaliza para o hipotálamo a saciedade. Só que geralmente no paciente obeso ou com sobrepeso, esse GLP-1 já não está mais tão eficiente. Entendi. E aí a hora que você tem o uso exógeno, né, o uso externo dessas canetas para facilitar. E a grande medicação do momento, assim, hoje é a tizepartida, que tem nome comercial como Mounjaro ou Zepbound. E ele é um análogo duplo. Ele é tanto um análogo do GLP-1, que é o que o Ozempic faz, né, o que o Saxenda faz, só que ele também é um análogo de GIP, que é um outro hormônio intestinal produzido, né, que acaba fazendo com que o GIP potencialize o efeito do GLP-1. Entendi. Então, a grosso modo, é um Ozempic turbinado, digamos assim, Massa. né, para as pessoas entenderem. Massa, e com uma prospecção de perda de peso assim fantástica. A gente tem falado, eu pelo menos falo para meus pacientes entenderem, é como se fosse uma cirurgia bariátrica química, sem sensacionalismo nenhum. Os estudos mostram isso, que na maior dose utilizada, que é 15 miligramas, claro que as doses vão progredindo. Você tem uma perda de peso em 6 meses de 27% do peso corporal. Caramba. Então, um paciente de 100 quilos, só para fazer uma conta redonda, em 6 meses ele pode perder aí até 27 quilos. Claro que fazendo dieta, mudando o estilo de vida. E aí, Rodrigo, é muito importante a gente ressaltar que pode ter a medicação mais eficiente do mundo que for. Se você não se dedicar, se você não mudar o seu estilo de vida, se você não construir o seu futuro baseado no presente, você vai ficar dependente das medicações para sempre. Então, se você quer um futuro sem depender da medicação, use a medicação como start, use a medicação como modificador do seu ambiente atual, para que depois você já, nesse tempo onde você está usando a medicação, você possa mudar o seu estilo de vida para que depois você não fique dependente dessas medicações. Né? É o que eu te perguntar agora. Por exemplo, se a gente pega qualquer análogo de GLP-1 e joga para dentro do organismo, o próprio organismo ele não vai diminuir ainda mais essa produção do GLP-1? Na verdade, a gente já tem um GLP-1 natural que a gente produz, já é ruim, ele já não é mais suficiente. Então, o que é que a gente vê? Que quando a gente usa os análogos de GLP-1, você está fazendo uma recarga, digamos assim, de algo que você não tem atuante de forma suficiente, porque os análogos de GLP-1 sintéticos, eles são mais fortes do que o que a gente produz. Então, assim, é igual reposição hormonal. Se você está repondo, é porque você não está produzindo. Então, assim, provavelmente você vai repor para a vida inteira. A não ser que você tente fazer um estímulo e esse estímulo faça com que você volte a produzir o hormônio. Agora, no caso dos análogos de GLP-1, que é uma incretina intestinal, naturalmente a pessoa com excesso de peso, o diabético, eles não têm uma produção ineficiente. Entendi. Então, é nesse contexto que vem esses análogos, entendeu? E aí é o que eu falo, com a perda de peso, não sou eu que falo, se a gente falar, é a ciência que fala. Quando você perde peso, você
aparentemente você restaura a função pancreática, você melhora o intestino, você melhora a função intestinal, você melhora também a qualidade do GLP-1 que você produz. Só que você tem que mudar o seu estilo de vida. Por isso que eu falei, não adianta só tomar a medicação, perder o peso, aí você vai lá e tira a medicação de uma vez. As pessoas têm muito preconceito com medicação para obesidade, isso tem que acabar, porque vem da história do próprio usuário. O usuário fala, eu usei, e quando eu parei de usar, reengordei o dobro. Ela não reengordou o dobro pelo fato de parar de usar. Ela reengordou o dobro porque ela tinha algo que ajudava, ela cessou de uma vez e não trocou o tratamento. Ou seja, ela não trocou o tratamento que é medicamentoso pela mudança do estilo de vida, que também é tratamento. Sim, entendeu? Sim. Não, e eu conheço várias pessoas assim, Sim. que fizeram cirurgia bariátrica e depois de alguns anos voltaram ao que era. Então, assim, parece que nunca fez. E assim, ganho de peso alto, considerável. E voltar, às vezes, para a estaca nem tinha feito. Exatamente. Agora é o seguinte, vamos lá, eu sou um cara que treino toda manhã, né? Meu físico, eu gosto do meu físico, só que eu nunca fui seco, dividido, né? Então, se eu fosse em você, falar, ó, eu quero ficar trincado e me ajuda aí, Sado, eu posso estar tomando algum análogo de GLP-1, tipo Ozempic? Poderia? Cara, você não teria indicação, um paciente como você não tem indicação clínica de uso do análogo GLP-1. O que a gente vê acontecendo são pessoas, igual você, usando por conta própria. Entendi. Porque como é uma medicação que, infelizmente, não precisa de receita, você pode chegar na farmácia e acabar pedindo. Isso é ruim para o tratamento. Porque hoje a gente pega vários pacientes que tentaram usar por conta própria, tiveram um monte de efeito colateral, não tiveram sucesso no tratamento. E aí, quando a gente vai fazer a proposta de usar, não, doutor, não quero usar não, porque eu usei e passei mal demais. Aí você vai investigando, usou, né, de forma aleatória e por conta própria. Entendi. Então, assim, Rodrigo, clinicamente, um paciente como você, no caso, não teria indicação do análogo de LP1. Se pode usar, pode, porque assim, não tem contraindicação também. Você não tem indicação, mas não tem contraindicação, você entendeu? Entendi. Então, depende muito assim, eu não consigo ficar definido por quê. O que na verdade, a gente tem que entender por que você não consegue chegar nesse percentual de gordura mais baixo? O que impede você? Porque entendendo isso, eu vou entender o porquê que você provavelmente não vai conseguir manter isso depois que você usa o análogo de LP1, chega lá e depois. O álcool. Né? Exatamente. A maioria das pessoas, o gargalo literalmente o gargalo é o álcool. E a pessoa pode, às vezes, consumir álcool tomando? O análogo de LP1 não tem contraindicação nenhuma. Inclusive, assim, existe um braço aí de um estudo que mostrando que eles estão tentando usar o Ozempic para ajudar no tratamento de alcoolismo. Porque, é claro, os pacientes assim eles relatam isso, que quando estão usando o Ozempic, que é a semaglutida, eles não conseguem beber tanto. Parece que ficam, até com a questão da bebida, ficam saciados. Entendi. E o Ozempic, ele também atua muito na questão da fome hedônica. Na verdade, no hedonismo, de forma geral, né? No prazer de comer, no prazer de beber. E acaba que a gente tem um resultado muito bom nesse quesito. E muitos dos homens, que são os que mais consomem bebida alcoólica, eles emagrecem também porque reduzem muito a quantidade da bebida. Entendeu? Então assim, qual que é o problema de definir? Por que não está definido? E é o que eu falo sempre no consultório. Muitas vezes as pessoas querem um corpo atlético, mas não querem viver igual um atleta. Ou porque a vida dele não permite que ele viva igual um atleta. Entendi. Então, seria muito mais fácil se as pessoas assumissem assim, não, eu estou feliz com o meu corpo, porque o corpo que eu tenho hoje me permite ter uma vida social, me permite sair para tomar um vinho, sair para tomar uma cerveja esporadicamente, eu faço minha academia, controlo minha alimentação ao longo da semana, no final de semana eu vou sair um pouquinho ali e tal, e eu sei que para eu ter um corpo mais definido, né, mais trincado, eu vou precisar de fazer abdicações de coisas bem mais severas. Sim. Eu falo, você não vai ver ninguém super definido, trincado, fazendo consumo de bebida alcoólica todo final de semana. Se tem, tá usando doses assim estratosféricas de hormônio, né? E aí acaba que não fala isso para ninguém, né? Porque não é pega sustentável, bem. Né? Exatamente. A gente tem que pensar todo o tratamento, a gente tem que pensar o quanto ele é sustentável ao longo do tempo, né? Exato. Igual quando você faz uma proposta de um tratamento, porque no seu caso, você está fazendo uma modificação que vai durar muito tempo. Então, a proposta, às vezes o paciente até acha caro, o orçamento tal, mas ele não entende que aquilo é para sempre. No máximo, ele vai precisar ir lá em você para fazer uma manutenção, alguma coisa para ver se está tudo ok.
E é entender isso, né? 20 minutos comigo já tá falando igual dentista, tá vendo? Se eu falo isso aí, o que eu falo? Eu falo, eu até faço desafio pra você. Você não gostaria de um tratamento pra secar, ficar magrinho, durável? Pois é, temos Exatamente, aqui a todo mundo oportunidade, quer, né? exatamente. Se você gosta, deixa aí um foguetinho, né? Pra mostrar que a galera realmente quer algo que dure. Do dente, eu sempre falo o seguinte, eu tenho um caso lá, eu tô formado há 17 anos. Eu tenho reabilitações com fotos há mais de 13 anos. O próprio paciente nosso em comum lá, que a gente conversou aqui mais cedo, tem mais de 10 anos, com a parte superior. Isso é bom demais. Não deu problema, até que voltou lá até hoje. E assim, ele não foi tão fiel de voltar a cada 6 meses, que seria o ideal. Então é algo realmente que dura. Lógico que a gente tem meios aí de prolongar a vida útil do tratamento, assim como o seu deve ter, sabe? Todo tratamento que envolve estética e funcionabilidade precisa de manutenção, né? Sim, sim. Agora é o seguinte, eu cresci num ambiente onde todo mundo gostava de academia, esporte, sabe? Lá em Brasília. Então, tanto é que quando eu era mais novo, eu fazia natação, corria o Guará onde eu morava, que era 8 quilômetros. Com 14, 15 anos. E ainda passava na academia de natação pra tomar uma água e tirar uma onda, tô correndo, né? E aí, então assim, foi sempre cultural, sabe? Era a cultura do pessoal, sempre ter um físico legal e tal. Aí eu cheguei aqui, não era bem essa a cultura. E eu vi que mudou, isso lógico, né? Já não tô tão novo mais, mas assim, de uns anos pra cá, aumentou o número de academias, né? Se você for na Blue Fit hoje, parece que é uma festa, entendeu? Você até pergunta se tem alguma cortesia lá dentro, né? Então, assim, eu vejo que melhorou muito o cuidado com o corpo, a pessoa visa muito mais isso. Mas eu quero saber o que te levou para essa área esportiva. Cara, o que me levou é minha vida, né? Eu fui uma criança obesa, eu já nasci com excesso de peso ali. Com 7 meses, o pediatra mandou minha mãe parar de me dar qualquer tipo de massa, porque eu tinha dobrado o peso. Minha mãe falou: que massa, doutor, só dou o peito para ele, se eu tirar o peito, esse menino morre de fome. E aí, venho de uma família onde a parte da minha mãe é todo mundo diabético e obeso. Desde criança, ali por volta dos 10 anos de idade, eu fui primeira vez no endócrino para tentar perder peso. Então sempre pratiquei também atividade física, porque uma criança gordinha, o que você faz? Você põe para fazer atividade física, natação, karatê, judô, tudo essas coisas. E eu sempre então tive muito contato com esse mundo, né? Entendi. Não sou filho de médico nem nada. E durante a faculdade, na adolescência, ali por volta dos 15 anos até os 18, 19, 20, consegui manter ali um peso mais baixo. Entrei na faculdade pesando muito menos, e durante a faculdade de medicina eu engordei muito também. E sempre foi, mas mesmo estudando a parte hormonal, sempre entendendo de dieta, sempre fazendo todos os tipos de dieta, tudo que tinha de dieta nova eu tentava, fazia, medicação. Eu falo para meus pacientes hoje que todas as medicações que eu prescrevo eu já usei, né? Eu falo que eu não sou um ex-obeso, eu sou um obeso em tratamento, porque se a gente entende que a obesidade é uma doença crônica, ela não tem cura. Ela tem controle, igual hipertensão, igual diabetes. Não existe um ex-diabético, não existe um ex-hipertenso, não existe um ex-hipotiroideu. Eles são doenças crônicas que são controladas com medicamento ou com mudança do estilo de vida. Né? Então, sempre vivendo nessa parte assim, e vivendo essa dor foi que me despertou para isso. E o fato de gostar de esporte, né? Eu já pratiquei uma pancada de esporte na minha vida, sempre gostei de praticar, sempre fui um gordinho ativo, né? Na faculdade de medicina, aí o álcool me corrompeu e eu acabei, infelizmente, bebi bastante, comia bastante. Acontece na faculdade, né? Raro, mas acontece. Morava em Ribeirão Preto, a terra do chopp, né? Então, assim, a gente brincava que lá para beber só precisava ter vontade, né? Não precisava ter dinheiro, não. Então, e aí eu fui para essa área mais para tratar uma dor e poder ajudar pessoas que passam por isso, porque não é fácil. Eu era uma criança que estava acima do peso e lá dentro de casa sempre muita oferta de comida. Eu sou filho de árabe, né? Minha mãe é baiana, meu pai é sírio. Então eu sempre cresci num ambiente onde tinha muita fartura, né? Hoje eu brinco com meu pai, com minha mãe, e falo: vocês deixavam eu comer, vocês queriam que eu fizesse dieta, mas em casa não parava de ter comida boa, né? E hoje, quando chegou uma mãe com um adolescente acima do peso, e eu olho os pais que estão acima do peso, eu falo: vocês acham que é só a criança ou o adolescente que precisa mudar de vida? A criança é reflexo dos pais, geralmente, ou de como a casa funciona, né? Então, foi a partir daí que eu me interessei, sempre gostei e fui para essa área. Então, hoje eu sou médico do esporte, né? Meu título de especialista em medicina esportiva. Eu tenho pós-graduação em nutrologia e pós-graduação em endocrinologia.
Já tive fazendo atualização em obesidade na Universidade de Harvard em 2019. Legal. Em 2021 eu fui para o Congresso Mundial de Obesidade, o Obesity Week, que é o maior congresso de obesidade do mundo, onde reúne as maiores autoridades de obesidade. Já fui médico do Exército, já servi o Exército ali quando eu me formei. Então, assim, já rodei o Brasil, já exerci a medicina em vários setores, desde a urgência, emergência. E, então, assim, fiz residência no Hospital Servidor de São Paulo, residência em clínica médica. Fiz a minha pós-graduação pela ABRAM, que é a Sociedade Brasileira de Nutrologia. Fiz uma pós-graduação pela IPMED. Sempre gostou mesmo Sempre gostei muito de estudar, né? Sempre muito interessado. De emagrecer e tudo mais. Sempre. Então, hoje eu sou muito melhor do que eu era há 10 anos atrás, quando eu abri o consultório há 13 anos atrás. Sou um profissional mais maduro, né? E tenho certeza que eu ainda sou pior do que amanhã, porque a gente está aqui para melhorar e cada vez mais evoluir profissionalmente e como ser humano, né? E eu tenho certeza que você vai crescer, que a primeira coisa que precisa é o pensamento desse aí, que Exatamente. sempre a gente pode ser melhor, né? Sempre. A vida é uma constante evolução, né? Não tem como, né? Aquele que fala que já sabe muito ou sabe tudo, tá fadado ao insucesso, né? Sim. Porque ele se acomoda. Demais, tá? Uma zona de conforto é aquela onde a pessoa morre, né? Exatamente. Agora eu queria saber de você o seguinte, que automaticamente cresce também o número de médicos que tentam prescrever hormônio, que às vezes vai passar alguma dieta, só que não é capacitado. Sim. Eu mesmo já presenciei colega meu falando de algumas dietas assim, eu sou odontólogo, eu nem tenho dieta, mas algumas coisas que eu não concordo mesmo, sabe? E eu te acho super capacitado, porque tem vários relatos, né, de pacientes que não em mim, que já foi em você, que fala super bem, né, e fala lá dieta, então assim, eu tenho certeza que é muito bem conduzido o seu tratamento. O que você acha dessa expansão do número de médicos não capacitados que tentam prescrever dieta e hormônio de uma maneira... É preocupante. E esse cenário é ruim porque isso acaba colocando todo mundo no mesmo balaio, né? Quem trabalha bem, quem trabalha mal, é aquela coisa, né? Os bons pagam pelos ruins. E então, assim, eu vejo como uma coisa muito agravante. Quando você conversa com... Primeiro, o número de faculdades de medicina, assim, explodiu no Brasil. E isso faz com que você tenha muita gente se formando. Com o advento das redes sociais, né, a questão da instagramatização, vamos dizer assim, da popularidade nas redes sociais, a gente vê muitos meninos buscando essa área por conta da possibilidade de ficar conhecido, mais pelo status que essa área pode trazer, porque, querendo ou não, como você falou, lida com a estética também de uma forma geral. E o que a gente vê, assim, são meninos não querendo se preparar da melhor forma, né? Como eu falei aqui, o que eu já fiz, muitos não fazem, nem dão plantão, são bem nascidos, o pai tem dinheiro, nada contra, mas eu acho que a gente tem que viver a medicina. A medicina é experiência. Medicina são horas de voo. Com certeza. Se você entrar num avião onde você tem um cara com poucas horas de voo, você não tem certeza que você não vai entregar a sua vida ali para ele. Você vai preferir um cara que tem mais prática, um cara que sabe arremeter um avião da forma correta, que sabe tratar uma urgência, uma emergência. Então, a medicina precisa de vivência, independente do que você vai fazer depois. A gente vê assim... e a gente ouve alguns argumentos, mas não tem vaga de residência para todo mundo. Nunca teve vaga de residência para todo mundo. E não vai ter. Então, assim, faça então um curso, uma pós-graduação, mas primeiro treine isso. Mas se eu não for para o mercado de trabalho, eu não vou treinar. Não é assim, dá para você treinar de outras formas. Sim. Converse com quem saiba mais, faça curso de atualização. O que eu vejo é assim, os meninos fazem um curso no final de semana, na segunda-feira eles já se acham aptos a sair prescrevendo hormônio. E não é tão simples assim, né? Sim. Aí acaba que a gente tem, né, um cenário muito ruim e acaba que a gente cai no descrédito pelo próprio Conselho Federal de Medicina por conta dessa banalização do uso de hormônios. Porque o que está acontecendo é isso, né? É uma banalização de uso hormonal. Isso quando a pessoa ainda vai no médico, né? Exatamente. Porque o que a gente mais pega são pessoas que fizeram uso indicado por um coach, um treinador, e aí chega lá cheio de efeito colateral. Você pega muito retratamento, muito. Então. Na verdade, eu pego muito desmame, inclusive, né? Para fazer o paciente parar de tratar. E todos vêm com a mesma coisa, vêm com a mesma justificativa. Eu estava fazendo uma reposição hormonal, quando na verdade não tinha nada de reposição, porque a maioria não tinha deficiência de hormônio. Entendeu? Uhum. Eu assisti um podcast do... Como é que é, rapaz? O Paulo Musi. Ele falou lá que parece que era 90%, a grande maioria, assim, retratamento. Aí ele explicou várias coisas, foi respondendo uma pergunta que mandaram pra ele. Mas assim,
Então, para finalizar, eu queria que você falasse uma frase, uma dica para quem procura um médico, um profissional da tua especialidade. Cara, primeiro você tem que ter a consciência de olhar para o histórico do profissional, independente se é o Dr. Sado, Dr. Amir, né? Dr. Amir Sado, se é o Dr. João, o Dr. José, é olhar para a experiência, para a rede desse profissional, né? Eu falo que referência é importante para tudo. Se você não vai num dentista sem pegar uma referência, você não vai contratar uma empregada sem pegar uma referência, né? Vasculhe, muitos profissionais da área, eles se escondem atrás do nome de nutrólogos ou médicos do esporte, quando na verdade não tem titularidade nenhuma. Então, investigue a vida desse profissional no Conselho Federal de Medicina, veja se ele realmente tem uma titularidade. Isso é importante, porque a gente demora muito tempo para se especializar, para se formar, para ter um approach específico e um approach eficaz para cada paciente. Então a dica é: busque com segurança, busque segurança e busque com critério o profissional que vai te acompanhar. E lembre que nem tudo são flores, né? E entenda principalmente onde você quer chegar. Entenda que se você quer mudar seu corpo, quer mudar sua saúde, tudo começa no agora, né? Então os bons hábitos vão moldar o seu futuro. Cara, obrigado. Serviu tanto para o pessoal que está assistindo, quanto para mim também. Obrigado. Relembrar aí da necessidade da gente tomar o nosso cuidado, né? Ter a nossa atitude também. E parabéns, sucesso na tua carreira, cara. Sucesso para você também. Muito. Parabéns pelo podcast.